do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e separei 3 materiais para vocês que vocês conseguem achar na loja parceira Liga HQ, link na descrição. O primeiro deles é Rurouni Kenshin Especial Volume 1, versão do autor, publicação da editora JBC ao preço de R$ 16,50. Galera, por conta do filme, a versão live action, de Rurouni Kenshin, o autor desse mangá foi escalado para contar uma nova história desse personagem. Ele até comenta um pouco sobre isso. E ele resolveu dividir ela em 2 tomos. Nós temos o primeiro, que é a versão cinematográfico, exatamente isso mesmo, e Crônicas da Era Meiji Ato Zero. No primeiro, ele resolveu contar uma história alternativa do Rurouni Kenshin, como fosse um universo paralelo, mas sempre respeitando as características do personagem. Então aquela coisa de muita ação, com golpes sobrenaturais, e pelo menos em aspas, esse sobrenatural aí, e com cenas cômicas e divertidas, a gente continua tendo nesse mangá aqui. E também temos uma prequel, que é do Ato Zero, contando antes do início do mangá, o consagrado, que durou cerca de 28 volumes pela própria editora JBC. É um material interessante, eu diria que está basicamente no mesmo nível da série contínua do personagem, tanto na parte de roteiro como na parte de arte. E quem é fã do personagem, eu acho que é um material bacana para você ter na coleção, como uma espécie de complemento. Não vá achando que é algo espetacular, genial, mas é sim um bom complemento para quem curte o personagem Rurouni Kenshin. Eu acho que vale a pena vocês comprarem esse material se você tem os 28 volumes lançados pela editora JBC. Que nota que eu dou para esse mangá aqui? Eu dou uma nota 8. O próximo material é Professor X, da coleção de capa vermelha da Salvat. Compila as edições de Uncanny X-Men 117, 278 a 280 e X-Factor 69 a 70. Nessa publicação nós temos basicamente o Professor Xavier confrontando o Rei das Sombras. A primeira história, como vocês separarem lá da edição 117, pula para 278. Ela é escrita por Chris Claremont e desenhos do John Byrne, desenhos sensacionais. Você vê a diferença dele para os outros desenhistas, inclusive mais modernos, dos anos 90 ali. Na segunda saga nós temos a Saga da Ilha Muir, escrita por Chris Claremont, Fábio Nicieza, Paul Smith, entre outros. Galera, é uma edição interessante, aborda muito bem o Professor Xavier, os poderes dele, os dilemas que ele tem, não só como comandante dos X-Men, mas esse arqui-inimigo. Talvez o Rei da Sombra seja o personagem, o vilão mais poderoso que o Professor Xavier enfrentou no plano astral. E nessa primeira história nós temos uma apresentação na forma de flashback do Rei das Sombras. Aqui é quando o Professor Xavier, olha que arte sensacional, vai parar no Cairo, no Egito. Ele inclusive menciona que conheceu a tempestade, a Ororo lá. Olha só, ela tentou assaltar ele. E esse aqui seria o humano que é habitado pelo Rei das Sombras. E ele entra em confronto telepático com o Professor Xavier. Olha só. Isso aqui dentro do plano astral. E na segunda história da Ilha Muir, o Rei das Sombras acaba dominando diversos mutantes. Tem inclusive mutantes que estão rebelados numa ilha, Ilha Muir, e os X-Men vão lá para ajudá-los. Eles estão realmente muito agressivos e tudo vai envolver esse combate para derrotar o Rei das Sombras. É uma história bem divertida, interessante. Temos o Professor Xavier muito bem explorado, até porque Chris Claremont escreveu o personagem durante décadas. Então a gente realmente tem um vislumbre muito bem de como é o Professor Xavier, para quem quer conhecer esse personagem um pouco mais a fundo. Tem os dilemas do personagem, como eu mencionei para vocês. Aqui nós temos o Rei das Sombras no seu aspecto físico ali dentro do plano astral. É uma história interessante e fica a dica desse material. Eu particularmente gostei bastante dele. Tem aqui os extras dessa publicação da Salvat, que são bem interessantes. Vai abordar os bastidores do Professor X, uma breve história dele, as edições mais importantes aqui embaixo. E também uma espécie de design do personagem em diversas fases por quais ele passou. Que nota que eu dou para essa publicação aqui? Eu dou uma nota 8. Fica a dica desse material aqui da editora Salvat.
finalizar, To Love Ru, publicação da editora JBC pelo selo Inc. Esse aqui é o volume 1, custa R$ 13,50. Achei uma edição bem divertida, vai contar a história do Yuki, que é um estudante apaixonado pela Haruna, sua colega de classe. Só que tudo na vida dele muda quando a princesa Lala aparece nua dentro do seu quarto. Ela que é de outro planeta, está fugindo porque foi prometida para um noivo que ela não quer, né? Aquele casamento arranjado. E obviamente o Yuki vai se deparar em situações muito constrangedoras porque a princesa Lala acaba se apaixonando por ele. Mas ele gosta da Haruna. Então você imagine toda a situação quando a princesa Lala vai estudar no mesmo colégio que ele. E ela é linda, todo mundo fica pagando pau. Mas o Yuki ele não sabe como se portar, ele é meio virgenzão, sabe? Aquela coisa meio paspalho e tal, não sabe como lidar com as mulheres. Eu achei um mangá realmente divertido. Aqui um pouquinho da arte para vocês. A arte é competente pro propósito do mangá. Apesar de ser um pouco genérica, ela não compromete a leitura. Diria que é uma arte mediana. Eu realmente me diverti. O autor soube prender bem a atenção do leitor, porque ele coloca cenas cômicas, aí tem uma parte mais reflexiva dos personagens, por exemplo, uma posição da própria princesa Lala, que ela não quer ser forçada a um casamento, né, que ela não realmente não almeja, e ela fica no pé do Yuki, mas ele também não é afim dela. Então fica uma coisinha realmente interessante. Que nota que eu dou para esse material aqui? Lembrando que tem outros volumes a serem lançados ainda. Então que nota que eu dou para esse mangá? Eu dou uma nota 7,5. Eu achei um mangá interessante para quem quer uma coisa mais descompromissada. Fica a dica aqui de To Love Ru. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenha ajudado vocês em alguma decisão de compra. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e ficamos até a próxima. I hear the sound in a metal